Boa tarde a todos. Mais uma vez, estamos aqui nesta casa para trazer um recado a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito do amor, que é essa a nossa meta, sermos criaturas amorosas. Para isso nós nos encontramos aqui neste planeta ainda. Como Deus, nosso Pai amorável, Senhor do Universo, ser soberanamente justo e bom, Ele criou leis. Leis que regem todo o universo. As suas leis regem tanto o micro como o macrocosmos. E regem a nós também. E nós, a partir do momento que fomos criados por este ser maior, que é Deus, lá ainda incipientes, como princípio inteligentes, e como viemos estagiando, nos reinos, no mineral, no vegetal, no animal, e aí estamos hoje no hominal, nós fomos adquirindo experiências nessas vivências para que hoje, como seres humanos, nós pudéssemos viver de uma forma melhorada, de uma forma dentro dos padrões destas leis que Deus criou para nós. Só que, à medida em que nós fomos evoluindo, neste ir e vir, encarna, desencarna, de experiências, volta à pátria maior, lá vai fazer um balanço do que viveu de melhor, do que não viveu bem, e vamos procurar progredir, melhorar na próxima oportunidade reencarnatória. Nós fomos ampliando a nossa inteligência, fomos fazendo crescer em nós também o nosso livre-arbítrio. Porque quando nós estávamos lá ainda, lá na Era das Cavernas, o homem de Neandertal, que todos nós vivemos ali, que éramos antropófagos, que nos matávamos uns aos outros, e continuamos ainda a fazer isso, muitos, que nós vivíamos como animais. Nós, o que fazíamos, não nos acarretava tanto sofrimento, porque nós ignorávamos totalmente as leis de Deus. Nós conduzíamos mais por instinto. A nossa inteligência ainda era muito incipiente. Mas, à medida que nós formos evoluindo dentro das oportunidades reencarnatórias, a nossa inteligência foi se ampliando. Porque o espírito é o ser inteligente do universo. Mas, como Deus nos criou simples e ignorantes, quer dizer, a simplicidade do conhecimento, da vivência, de como viver, nós não sabíamos, e ignorando tudo que poderia ser. Mas Ele plantou dentro de cada um de nós a sua semente. E é esta a semente que faz com que a gente procure seguir sempre adiante, procure sempre ir melhorando a nossa vida. Tal é que, se formos parar e dar uma olhada na história da humanidade, nós vamos ver que criaram uma roda. O homem inventou a roda. Não, o homem não inventou nada. Aliás, o homem não inventa nada, absolutamente nada. Ele simplesmente recebe do plano maior as orientações para que aqui ele desenvolva. Porque tudo que existe aqui na matéria, existe lá na espiritualidade muito melhor do que está aqui. Funcionando de uma forma muito melhor. Aqui é um reflexo da vida espiritual, só que na vida material. Uma densidade vibratória mais pesada, que são os nossos corpos, que são as nossas construções, que são as plantações, que são os animais, que é tudo que a gente vê em volta da gente. Então, na espiritualidade, por exemplo, ao ano de 1900 e pouco assim, já existia computador lá. Os espíritos já trabalhavam usando o computador. E o computador veio chegar para nós quando? Em
1980 e pouco, 1970 e pouco. Então, vejam bem, então ele veio, mas por quê? Porque os espíritos começaram a intuir certos homens de ciência para que eles inventassem, entre aspas, o computador. Assim, todas essas maquinárias, primeiro elas são criadas na espiritualidade, aí elas vêm para nós pela intuição. Muitos cientistas relatam que às vezes eles não conseguiam resolver uma situação ou criar uma determinada máquina e cansados iam dormir. Quando eles dormiam, porque quando nós dormimos, nós nos afastamos do nosso corpo físico e vamos entreter conversações, viver experiências com os nossos afins. E eles, como homens de ciência, garanto que eles procuravam se encontrar com os cientistas da espiritualidade. E lá eles recebiam a orientação e acordavam de manhã com a solução para inventar aquela máquina. Então vejam bem. Então, voltando ao nosso processo evolutivo, à medida então que nós fomos evoluindo, nosso livre-arbítrio foi se ampliando de uma forma bem grande e a nossa responsabilidade para conosco mesmos, tem um lugar aqui, foi também crescendo. Cada um de nós foi adquirindo uma maior responsabilidade sobre os seus atos. Por quê? Porque nós fomos tomando conhecimento das leis de Deus. Embora é a princípio incipiente, muito vaga, muito pequena, mas nós já começamos a perceber quando não fazíamos aquilo que era devido e quando fazíamos o que era correto. Então nós começamos a fazer as nossas opções, as nossas escolhas, procurando viver as nossas experiências de uma forma que nos agradasse mais. Só que nós, muitas vezes, por estarmos aqui na matéria, estarmos com este corpo, vivendo tudo à nossa roda, a matéria que nos oferece muitas facilidades, muitas coisas, nós ficamos meio que perdidos em determinados momentos da nossa vida, principalmente no momento das nossas escolhas. Quantos de nós já não optamos equivocadamente nessa presente encarnação? Olha, nós estamos no ano de 2013. Já temos um conhecimento da cibernética, de todo esse aparato que o homem inventou, né? Esse progresso dentro da ciência, na área da medicina, todo esse desenvolvimento maravilhoso, que hoje se mapeia um corpo humano assim com a maior facilidade, descobrem as doenças, tudo maravilhosamente bem. Nós ainda fazemos opções equivocadas. Por quê? Porque nós ainda buscamos mais o que é da matéria do que o que é do espírito. Raríssimas pessoas estão preocupadas em realmente agir corretamente. Ainda hoje eu ouvia uma conversa de uma pessoa reclamando que o fulano lá de tal estava puxando o tapete de meia dúzia de gente ali naquela empresa. Isto é uma opção correta? Puxar o tapete do outro? Nós ainda não percebemos que cada ato negativo, equivocado que nós praticamos, ele vem de volta para nós. É lei da vida, gente. Nós achamos que nós saímos ganhando, que nós estamos levando vantagens em fazer o mal, em destruir o outro, em atrapalhar a vida do outro, em fazer horrores com o outro. Nós achamos que nós, meu Deus, é isso que é viver. Não, isso é morrer. Isto é se matar. Isto é se destruir. Isto é se tornar escravo. É, sabiam? Nós nos achamos livres. Não é? Deus nos deu de fato o livre-arbítrio, nos deu a liberdade, nos criou simples e ignorantes para que a gente, através das reencarnações, fôssemos evoluindo pelo nosso livre-arbítrio. Mas tem outra leizinha aí, ação e reação, causa e efeito. Para cada causa que eu provoco, dentro de uma atitude minha, eu vou receber
o efeito imediato. Vem de retorno a mim. Então, por isso que eu estava falando, que quando alguém puxa o tapete do outro, quando alguém engana o outro, quando alguém faz o mal para o outro, mais dia menos dia ele vai receber. Aí as pessoas ficam falando, não, mas a gente vê tanta gente fazendo horrores com os outros, né? Fazendo miséria e não pega. Não, mas pode deixar. O dia dele chegará. A sabedoria de Deus e a sua justiça agem no exato momento que aquela criatura vai estar aproveitando a reprimenda que ela vai ter que receber por aquele ato equivocado. Se ela recebesse antes, ela não iria aproveitar. Ela iria sofrer a situação, mas ela não iria aproveitar. E Deus, como é infinitamente bom, justo e sábio, Ele coloca a situação para a pessoa viver no momento em que ela está madura para absorver a lição. Por isso é que nós não precisamos ficar querendo fazer justiça pelas nossas próprias mãos, como muita gente gosta de fazer. Porque nós adoramos olhar, examinar a vida do outro, julgar, condenar e executar, se possível até. Mas não é assim. Quantos desses nossos irmãos que estão lá dentro dos presídios mataram, roubaram, estupraram, fizeram miséria? Para eles isso é normal. Isso aí para eles é a mesma coisa que eu ir lá e ajudar alguém, fazer uma caridade, praticar o amor. Eles não têm ainda a maturidade espiritual para mudar o comportamento deles. Tanto que muitos ficam lá por anos, saem e voltam a fazer a mesma coisa. Vejam bem, eles não estão prontos ainda para receber a lição. É claro que eles precisam ficar lá para sossego da sociedade, né? Em detrimento da gente poder viver em paz, viver melhor, né? Ter uma segurança um pouco maior. Mas eles saem de lá e vão cometer os mesmos crimes, ou até piores. Por quê? Porque eles não estão maduros ainda para mudar o comportamento deles. A lei de ação e reação está agindo neles, mas eles não conseguem entender ainda, absorver. Não estou com isso querendo tirar a culpa que eles têm. Eles têm culpa sim, mas não estão maduros. É a mesma coisa uma criança pequena. Uma criança de 5, 6 anos, eu querer pegar ela, tirar lá do maternal e jogar ela lá na universidade. Ela vai aproveitar alguma coisa dos ensinamentos da universidade? Não. Ela não está pronta. Ela não cresceu, não amadureceu o suficiente. Ela ainda nem tem noção ainda do que é a vida, do que são as coisas, do que ela tem que aprender. Então ela não vai absorver aquele ensinamento e não vai aproveitar nada. Mesma coisa esses irmãos. Eles estão na berlinda da evolução humana. Eles estão lá atrás. A lei do progresso vai continuar funcionando sobre eles. Assim como funciona para nós. Nós temos que evoluir, nós temos que mudar, nós temos que crescer. Só que estes irmãos, no momento atual do nosso planeta Terra, eles, desencarnando, não reencarnarão mais aqui. Eles vão ser mandados para uma outra escola, porque o planeta Terra é uma escola de espíritos. Vão ser enviados agora para um outro planeta, que está começando, como começou o planeta Terra, há mais de 4.000 anos, né, para receber o homem aqui. Né? Porque antes, o planeta Terra é bem velhinho mesmo, tem mais de 40 milhões de anos. Esses espíritos vão ser levados para esse planeta, que foi recém-construído, e começar tudo do zero lá. Como os homens de Neandertal, os homens da caverna, né? E vieram passando pelo processo de evolução até que chegaram como somos nós agora. Nós estivemos lá. Nós vivenciamos lá. E viemos aprendendo pela fieira das reencarnações. E estamos aqui agora. Vejam como Deus é maravilhoso. Vejam como a sua justiça, as suas leis são infinitamente sábias e boas. E nos permite progredirmos através do nosso próprio esforço. Ele coloca sobre nós a responsabilidade de sermos criaturas melhores. Se nós queremos, como disse Jesus, sermos deuses, porque Jesus disse, vós sois deuses. Podereis fazer tudo o que eu faço?
elevadíssima hierarquia espiritual, elevadíssimo. Ele domina todas as leis, tudo que existe no universo, Jesus já domina. Ele e os espíritos que trabalham com ele na esfera crística. Contanto que quem leu o livro A Caminho da Luz, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, do Espírito Emmanuel, lá vai ver que quem construiu o planeta Terra, a pedido de Deus, foi Jesus. E quem construiu esse outro planeta, para onde estão indo esses outros espíritos que estão partindo daqui da Terra, foi Jesus também. Assim como vieram para cá da constelação do Cocheiro, aqueles irmãos exilados de Capela, do planeta Capela, para reencarnarem aqui, porque o planeta lá estava passando por um processo de evolução maior, como nós estamos passando aqui agora, e eles não iriam mais se afinizar ao novo processo de vida dentro daquele planeta, eles foram trazidos para cá. Foram expurgados de lá e mandados aqui para o planeta Terra. E reencarnaram aqui. Eles é que trouxeram, por exemplo, como que naquela época os homens que não tinham conhecimento nenhum de arquitetura, de engenharia, de matemática, de física, construíram as pirâmides. Hã? Como? Como aqui nos maias, incas, aqui na América do Sul. Como é que foi isso? Como que eles construíram? Como que eles fizeram tudo o que fizeram? Foram esses espíritos que, como muitos que estão aqui estão indo embora, eles dominavam as ciências, mas não dominavam a sua moral. Porque o progresso do homem é como nós costumamos falar, nós temos que evoluir na verticalidade da vida. Até então o homem tem evoluído na horizontalidade. O que é a horizontalidade? Ele está dominando as ciências, né? E as tecnologias que a gente está vendo aqui. Mas moralmente o homem está deixando muito a desejar. O seu progresso tem sido nada quase. Por tudo que a gente tem visto aí fora. Que antes a gente não percebia muito, porque não tínhamos essa globalização que nós temos hoje. As coisas estão acontecendo, nós estamos recebendo as notícias em tempo real. Aconteciam, sempre aconteceu. Tudo que nós estamos vendo hoje, sempre aconteceu. Não é que está pior hoje, sempre aconteceu. Mas é que nós não tínhamos acesso, como temos hoje. Então, nós estamos vendo, às vezes a gente olha rapazes bonitos, moças bonitas, senhoras até, como hoje até relatando no Jornal do Almoço, uma mulher de 50 e poucos anos, fazendo tráfico. Aí, foi presa, foi pega. Tráfico não, minto, estava vendendo um terreno de um homem que não era dela, ela fez toda a papelada, toda falsa, e estava enganando, ia vender o terreno do homem sem que o homem soubesse. Tá? Então, nós estamos vendo pessoas fazendo essas coisas. E não são pessoas ignorantes, assim, pessoas assim, atrasadas, não, como a gente poderia dizer, do meio do mato, que não tem cultura. Não, pessoas cultas. Estamos vendo pessoas, deputados, né? Os nossos deputados, nossos políticos, são pessoas que têm cultura, fazendo atrocidades. A pedofilia, como está aí? Sempre existiu. Hoje está mostrando. Pessoas até de dirigentes de religiões. E o que é isso? É falta de moral. O homem não é moralizado. Ele não tem religiosidade. Ele está muito distante de Deus. Ele se atracou com as máquinas, se atracou atrás das sensações da matéria, e Deus ele deixa de lado. Ele só procura vivenciar alguma coisa com relação a Deus quando ele está sofrendo.
E por que nós estamos vendo tanta gente sofrendo? Tanta coisa acontecendo. Terremoto, maremoto, tsunami, vulcão em erupção, desmoronamento de prédios, acidente de avião, acidente de carro. Não é? A gente está vendo tudo isso aí acontecendo assim, ó. O planeta todo. Guerras, continuam as guerras. E o que é isso? É o orgulho e o egoísmo do homem. Ele foi criado para evoluir, mas ele está fazendo como que um entrave na sua própria evolução. E esses que estão entravando a sua própria evolução e querendo entravar a evolução do nosso planeta, eles vão desencarnar de forma violenta, infelizmente, e não retornarão mais aqui. Não retornarão mais. Porque eles, se voltassem aqui, eles não iriam mais, seriam como a gente poderia dizer, o patinho fora d'água. Sabe? Eles não iriam mais conseguir viver aqui. Porque nós estamos saindo de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. O mal ainda vai acontecer, mas vai ser numa escala muito menor do que acontece hoje. Porque hoje o mal acontece em maior grau do que o bem. É claro que existem muitas pessoas praticando o bem, mas ainda é pouco. E a partir do momento que toda essa transformação acontecer, para valer mesmo, que eles forem todos excluídos daqui, vai prevalecer o bem. Muito raramente nós vamos ouvir falar de alguma coisa que foi equivocada, de um ato equivocado. Para isso, nós estamos recebendo aqui nesse nosso planeta espíritos de outros planetas muito distantes do nosso planeta Terra, estão vindo aqui para nos ajudar neste processo de evolução. Muitos estão reencarnando, outros ficarão na espiritualidade, nos assistindo do lado de lá, nos orientando, nos ajudando, é claro, dependendo da nossa vontade. Porque o espírito que é evoluído, o espírito do bem, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Aquele espíritozinho que é nosso obsessor, aquele que nos pega e se agarra em nós e não nos deixa viver em paz, esses são espíritos ignorantes, equivocados, como todos nós ainda somos, né? Então eles continuam a fazer o mal em nós porque nós permitimos, porque nós nos sintonizamos com eles, porque nós não melhoramos, porque nós não mudamos a nossa forma de ser, continuamos a ser sempre aquela mesma pessoa, renitentes em todos os nossos atos, atos equivocados. Pensamos mal, agimos mal, vivemos mal. Isso em todos os nossos círculos de convivência. Quem não pensou mal hoje já? De alguém? Ah, mas eu só pensei. Pensou, mas já se comprometeu. E aí vai se tornando escravo daquela situação. E aí a gente acha que a gente é livre. Como muita gente fala, mas eu sou livre, principalmente o jovem, né? Quando ele entra nos seus 18 anos, eles acham assim que eles são livres, que eles podem sair e fazer acontecer, porque antes os pais não deixavam. Né? Então agora já tenho 18 anos, agora eu posso fazer o que eu quero. Não. Nem o adulto pode fazer. Porque o que nós queremos não nos convém. Não é bom para nós. Não vai nos fazer bem. Vai nos comprometer, vai nos aprisionar àquela situação. Porque quando eu faço, por exemplo, um mal para esse rapaz aqui, eu vou me atar a ele. Ele não vai me perdoar, ele vai me odiar, eu vou continuar odiando ele, porque eu já pratiquei um mal contra ele, porque eu já não ia com a cara dele, não é? E a gente fica o quê? Algemado um ao outro. Até que um dos dois resolva perdoar. Vejam bem, uma situação que eu criei, eu fiz alguma coisa equivocada no meu trabalho, ou mesmo até dentro do meu próprio lar, um problema difícil, e eu fiz mal, agi mal, fiz coisas terríveis. Eu fico presa àquela situação. Fico presa com aquelas pessoas. Porque fica aquela troca de energia negativa e eu não consigo sair daquela situação. Aquilo vai ficar sempre assim, remoendo na minha mente e vai me prejudicando, vai me agredindo fisicamente e vem uma doença. As doenças nascem daí. Sabiam? A doença não vem só da bactéria nem do vírus, não.
O vírus e a bactéria vêm para o nosso corpo e nos provocam uma doença porque nós abrimos brechas pela nossa forma de pensar equivocada, nossa forma de agir também equivocada, nossa forma de ser, enfim, totalmente equivocada. Porque se nós agíssemos convenientemente, de acordo com as leis de Deus, nós não teríamos portas abertas para as doenças. Seríamos pessoas sãs. Não existe a doença, existe o doente que somos nós. Nós somos doentes, doentes do espírito, doentes da alma, mas nós podemos nos curar. Podemos melhorar a nossa vida, melhorar em todos os sentidos, apesar de a partir do momento que nós acordarmos para isso, quisermos realmente ser felizes. Porque a felicidade, nós não precisamos alcançar ela quando a gente desencarnar. Não. Deus nos criou para sermos felizes. Nós podemos ser felizes aqui, já, agora. Pensando bem, agindo bem, vivendo bem. As pessoas ainda, sabe, a grande maioria, ainda não parou para pensar que quando a gente pratica um ato bom, a gente tem uma sensação. Quando a gente pratica um ato ruim, equivocado, a gente tem outra sensação. Nós temos que aprender a diferenciar essas sensações. São elas que vão poder dar um norte na nossa vida. Por quê? Porque quando eu pratico bem, eu entro em harmonia com as leis de Deus. E ao entrar em harmonia com as leis de Deus, eu cresço. Eu me torno um gigante. Eu me armo de todo o amor, de todo um poder maravilhoso que só Deus nos concede. Agora, quando eu ajo contra as leis de Deus, eu me torno um anão. Me torno nada. E sofro. E me amargo. E me destruo. E me autopuno. Vou me punindo. Eu vou me odiando. Eu vou sofrendo. E aquilo vai me entrando pela minha vida, pelo meu corpo, por tudo, e vai me consumindo. E é assim que acontece. Para cada um de nós. Nós precisamos começar a acordar para a prática do bem verdadeiro mesmo. Dar-nos do nosso tempo, dar a benefício de alguém necessitado, que nós sabemos que está doente. Vamos visitar, porque as pessoas acham muito que fazer caridade tem que botar a mão no bolso. Necessariamente não precisamos disso. Muitas pessoas, às vezes, precisam de um olhar carinhoso. Não é? É gostoso a gente passar por uma pessoa e aquela pessoa olhar para a gente, esboçar um sorriso e dizer um bom dia gostoso. A gente já fez o bem. Quando nós vamos fazer as nossas preces, vamos nos lembrar dessas criaturas tão equivocadas que ainda se comprazem em praticar o mal, porque ignoram o bem, porque não sabem o bem que o bem nos faz. Vejam bem, elas não sabem que a gente só leva vantagem em fazer o bem, não é em fazer o mal. Que nós crescemos, que nós temos saúde, que nós temos felicidade, que nós temos paz, quando nós praticamos o bem. E é assim que tem que ser a nossa vida. Nós temos que pautar a nossa vida, deixar que este Deus divino que nós temos dentro de nós se manifeste. Deixa eu ver, eu acho que eu vi aqui. Alguém acho que pegou. Tem aqui um livrinho, um livreto, que tem na capa uma concha aberta e lá dentro tem uma pérola. Nós somos essa pérola. Nós somos essa riqueza, esse tesouro. Mas nós fechamos a nossa concha. E não deixamos que ela se mostre. Nós não deixamos. Está na hora da gente começar a abrir. E mostrar que nós temos sim potencial para sermos pessoas melhores. Nós podemos vencer no mundo. Ou o mundo? O que será, hein? Nós precisamos vencer o mundo, não no mundo. Porque a maioria das pessoas está preocupada em vencer no mundo. Quer se tornar rico, quer possuir, quer viver, quer fazer tudo que ela pode e um pouco mais ainda.
Mas na realidade nós estamos aqui para vencer o mundo. Vencer as dificuldades que o mundo nos proporciona. São dificuldades estas benditas que Deus nos coloca no caminho para que a gente cresça. Nós temos que aprender a agradecer a Deus. Porque nós só agradecemos a Deus quando nós temos saúde. Obrigada a Deus porque você me deu saúde. Obrigada a Deus porque eu tive arroz e feijão na mesa hoje. Obrigada a Deus porque eu tenho uma roupa nova para usar. Obrigada a Deus porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um carro. Mas espera, mas até eu conseguir essa casa, esse carro, essa comida, tudo, eu passei por dificuldades. Então obrigada a Deus pelas dificuldades. Nós temos que aprender. Porque as dificuldades, gente, na nossa vida, é aquele momento que Deus está mais estreitamente ligado com a gente. Ele está tão próximo de nós, nos envolvendo com seu halo de amor, proporcionando a nós uma lição sublime e maravilhosa que nós, pela ignorância, pela pequenez espiritual que nós somos, nós não conseguimos perceber esta lição sublime. Nós teríamos que parar e falar: o que Deus está querendo de mim? O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu aprenda com este momento que eu estou vivendo? Qual é a lição que eu tenho que absorver para a minha vida daqui para frente ser um pouco melhor? Nós não conseguimos fazer isso. Nós sempre ficamos como uma criança, né? Gritando, chorando, esperneando, reclamando, blasfemando, nos revoltando, porque aquele momento eu não queria viver. Mas nós não sabemos, gente. Só Deus sabe o que é bom para nós. Nós estamos às vezes vivendo um melhor momento da nossa vida, a melhor lição da nossa vida, e nós não estamos querendo percebê-la. Nós tapamos os olhos, fechamos os ouvidos e só abrimos a boca para reclamar. Reclamamos o tempo todo e não fazemos nada. Aí a situação passa e cadê a lição? Eu não aprendi. Lá na frente eu vou viver uma situação parecida, mas pior ainda. Porque se eu não aprendi com essa, Deus vai me cutucar mais ainda. Ele vai apertar mais o cerco. Porque Ele nos quer de volta. Porque a gente se perdeu no caminho da nossa evolução. Nós nos perdemos. Tanto que nós estamos aqui ainda, sofrendo. Passando por situações de muita dor. Com problemas de toda sorte. Todos nós. Não pense que porque eu estou aqui eu não tenho problema não. Já teve vez de eu ir fazer uma palestra, tá chorando em casa, tá parar de chorar lá, e pegar, levantar a cabeça e sair e vou fazer. Problemas difíceis. Todos nós temos. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos entregar a nossa vida no primeiro problema, na primeira dificuldade, no primeiro embate. E passado esse momento, não vamos nos afastar de Deus. Como fizeram quase todos aqueles que foram curados por Jesus. Jesus curou. Curou um monte de gente. Restituiu a visão, curou, afastou obsessores, fez tudo Jesus fez. Mas muitos deles voltaram a praticar os mesmos atos e começaram a sofrer tudo outra vez. Por isso que Jesus dizia quando Ele curava: vá e não tornes a pecar. Vá e não peques mais. Por quê? Porque se a gente continuar a fazer as mesmas coisas, voltarão os problemas mesmos na nossa vida. Então o que nós temos que fazer? Progredirmos, nos permitir o progresso moral. Começar a analisar as nossas atitudes. Se eu fizer isto, o que vai me acarretar? Vamos começar a parar para pensar dessa forma. Se eu fizer tal coisa, o que vai me acarretar? Porque tudo tem retorno. Que jeito que vai ser este retorno na minha vida? Hoje nós vemos aí pessoas perdidas nos vícios de toda ordem. Droga, cigarro, alcoólico, droga de toda sorte. Sexo desregrado. Né? Fora esses outros vícios internos que nós temos dentro de nós, que é orgulho, egoísmo, má vontade, falta de bondade, falta de perdão, tudo isso que nós temos. Tem os vícios externos e os internos. E nós não fazemos questão nenhuma de mudá-los.
de retirá-los da nossa companhia. Nós parece que nos comprazemos em conviver com essas coisas. Aí reclamamos quando a dor bate na nossa porta. Mas progredir, quem quer? E é possível, gente. Nós tivemos aqui contemporaneamente, vivendo com a gente, um Chico Xavier. Um grande exemplo de vida, de amor. Sabe o que o Chico dizia? Que ele ficava muito triste, mas muito triste mesmo, quando alguém vinha e o desacatava, ou batia nele como fizeram, cuspiram no seu rosto, xingavam ele. Mas ele dizia assim também: mas eu ficaria muito mais triste se tivesse sido eu que tivesse feito isso. Vejam o entendimento dessa criatura. Aquele ensinamento que Jesus disse: dai a outra face se alguém te bater. E o que é a outra face? Não é dar o rosto para ser batido. É agirmos de forma totalmente diferente do que a pessoa agiu conosco. Como o Chico fazia. Uma irmã Dulce, um Gandhi, um Martin Luther King, uma Madre Teresa de Calcutá, viveram aqui conosco e provaram, nos mostraram que é possível sim sermos bons. É possível sim sairmos do nosso egoísmo e irmos em direção ao próximo, praticar a caridade, ajudar, fazer tudo o que nos for possível. Todos nós podemos, todos nós temos esse potencial, mas nós não queremos. Nós só queremos ter vida boa, ter bastante dinheiro no banco, ter o carro do ano, ter o apartamento super bem montado, né? Ter aquela mulher bonita, maravilhosa, ou ter aquele homem lindo, maravilhoso, que na realidade a gente às vezes nem tem, porque a pessoa está ali, mas não está. Né? Queremos tudo isso daí, os prazeres das baladas, né? Que são, passa assim poucas horas, vamos, gente que vem embora, né? E fica só aquele ranço de coisa ruim na nossa vida, e a gente não quer. Quando nos convidam para irmos fazer alguma coisa a benefício de alguém, a gente coloca todos os empecilhos possíveis, porque a gente não tem vontade mesmo, e a gente não quer sair do comodismo da gente, e nós vamos sofrendo. Não evoluímos, não aproveitamos a nossa reencarnação, não regredimos, mas também não progredimos. Nós ficamos estacionados. Nós, como somos aqui, hoje, quando chegamos, somos o produto daquilo que nós vivemos no passado, mais o acréscimo do que vivemos aqui agora. Só que se a gente não aproveitar a nossa oportunidade, como nós entramos muitas vezes na fila do lado de lá para aqui estarmos agora, nós vamos retornar à Pátria Maior e vamos um dia retornar para reencarnar, talvez aqui, talvez num outro planeta, com maiores dificuldades para enfrentarmos na nossa vida. Se agora não está bom, vai ficar pior. Porque nós vamos ter que aprender, de um jeito ou de outro. Se nós pisamos numa pedrinha pequena e já nos machuca o pé, imaginem nós temos que trombar com uma pedra desse tamanho batendo na nossa frente, de problemas, de dificuldades. Então, vamos trabalhar, meus irmãos. O momento pede. Vamos agir urgentemente no nosso processo de progresso evolutivo. Vamos aproveitar a chance de estarmos aqui agora e não perder mais tempo. Tudo tem conspirado para que a gente mude, para que a gente melhore. Só que a gente faz ouvido moco e tapamos os nossos olhos. Não queremos ouvir e nem ver. Mas se nós quisermos realmente ser felizes, aqui está tudo o que eu disse. E um pouco mais também dentro de todo esse aparato de livros que a doutrina espírita nos proporciona, de ensinamentos. Muita paz a todos, um ótimo fim de semana a todos, e as mães aqui presentes, que tenham um dia de mãe maravilhoso juntamente com seus filhos. Obrigada pela atenção.